Então, essa semana estamos falando da anorgasmia ou da dificuldade de atingir o orgasmo. No vídeo passado, não deixem de acompanhar, eu fiz uma distinção, alguns conceitos importantes, diferenciando a ejaculação do orgasmo. Mostrei a importância dessa distinção até mesmo para compreender a queixa e para tentar direcionar o tratamento o mais eficaz possível para aliviar o sofrimento do paciente. Tentei mostrar também a importância de referenciar, quando o profissional de saúde não está muito familiarizado com esse tipo de problema, de referenciar para profissionais especializados. Bem, em seguida eu vou falar um pouquinho sobre as causas, as principais causas da anorgasmia ou da dificuldade do orgasmo e dos tratamentos potencialmente direcionados a essas causas. Acompanhe! Então vamos lá. São várias as causas da anorgasmia. No final do vídeo anterior eu falei um pouquinho da importância da parte psicológica, né? O homem tem que estar relaxado para conseguir atingir o orgasmo. Isso é uma informação baseada na fisiologia e daí a origem da frase popular, relaxa e goza. Mas é claro que a anorgasmia, a dificuldade de orgasmo, tem causas específicas. Uma das coisas muito importantes que o profissional de saúde faz é tentar caracterizar se esse problema acompanha o paciente desde o início da sua vida sexual, ou seja, trata-se de uma anorgasmia primária, ou se ela é secundária, ou seja, o paciente passou um período da vida conseguindo o orgasmo e depois de algum tipo de problema, evento ou algum outro incidente, ele passou a ter a dificuldade do orgasmo. Essa distinção facilita a identificação da causa e o direcionamento da terapia adequada. Nas causas principais, a gente pode citar os problemas ligados à parte hormonal, ou seja, as endocrinopatias. Uma outra causa muito importante, a interferência de medicamentos. Medicamentos podem, sim, atrapalhar a obtenção do orgasmo. A gente tem causas cirúrgicas, né? Consequências, sequelas de cirurgias. E a gente tem problemas relacionados a ficar num grande guarda-chuva ligado aos aspectos psicogênicos, ok? Então essas seriam as principais causas. Começando então sobre os problemas hormonais. E aí existe uma grande influência da testosterona, do hormônio masculino, o principal hormônio androgênico, ligada à obtenção do prazer. Então a gente sabe que níveis baixos de testosterona, e aqui eu não estou falando da faixa fisiológica, né? São níveis realmente baixos que podem levar à dificuldade de obtenção do orgasmo. E a segunda causa muito importante, ligada também à testosterona, é o aumento da prolactina. Prolactina é um outro hormônio produzido pelo cérebro e que pode, quando em níveis suprafisiológicos, atrapalhar o controle da produção de testosterona. Então existe uma queda de testosterona secundária a um aumento da prolactina. Então essas são situações que a gente precisa pesquisar no paciente que se queixa da dificuldade do orgasmo, porque isso pode ser facilmente tratado. Então esse é um problema que encontra uma solução terapêutica relativamente simples. E o homem e o médico não pode comer mosca em relação a esse tipo de situação. Uma outra causa importante ligada aos medicamentos e que também tem a ver com uma interferência nos principais neurotransmissores que participam da obtenção do orgasmo. Então, vias neurológicas muito importantes que já estão mapeadas através de estudos de neuroimagem podem ser bloqueadas ou inibidas através do uso de medicamentos. Um grupo muito conhecido é o dos inibidores de recaptação de serotonina. Então são muito famosos pelo seu efeito no tratamento da depressão e da ansiedade, e por serem medicamentos
modernos e bem tolerados têm um nível de prescrição muito alto. Se você pegar a bula desses medicamentos, como por exemplo a sertralina, a fluoxetina, a paroxetina, você vai observar que um dos efeitos colaterais frequentes é a dificuldade ou a interferência na obtenção do orgasmo. Então, quando o homem percebe que depois de iniciar um determinado medicamento, ele começou a ter dificuldade de atingir o orgasmo, essa relação causa e efeito facilita bastante ao profissional de saúde identificar uma possível causa, mas com muita cautela. Ele não pode trocar o medicamento se ele está sendo usado para tratar, por exemplo, a depressão maior, que é um problema grave, que pode afetar muito a qualidade de vida, inclusive a vida sexual do paciente. Não basta apontar, olha, esse remédio está fazendo esse efeito negativo, você precisa parar de tomar. Isso não é uma conduta razoável. O correto é exatamente levantar essa hipótese e conversar com o psiquiatra, o geriatra ou o profissional de saúde que prescreveu o medicamento para se encontrar soluções alternativas viáveis. E o que a gente faz muito frequentemente, se a gente está usando inibidores de recaptação de serotonina em doses mais altas, é possível reduzir a dose do inibidor com a anuência e a colaboração dos profissionais de saúde mental, no caso, se o psiquiatra está conduzindo o tratamento, e introduzir, por exemplo, antidepressivos de outra classe terapêutica, como a trazodona ou a bupropiona, que podem, em associação, manter o efeito antidepressivo sem a interferência negativa na esfera sexual, notadamente na obtenção do orgasmo. Então, um exemplo de como a gente pode tentar aliviar esse sofrimento do paciente através de uma equipe multidisciplinar. Outro hormônio muito importante que precisa ser pesquisado nos pacientes com alterações do orgasmo, obviamente, são os hormônios tireoidianos. Então, o hipotireoidismo, a falta do hormônio tireoidiano, pode levar à dificuldade de obtenção do orgasmo. Assim como vocês já sabem de vídeos anteriores, que o hipertireoidismo, o excesso de hormônio tireoidiano, pode levar, por exemplo, à ejaculação precoce. Então, essas queixas ligadas aos distúrbios do orgasmo e da ejaculação sempre devem ser investigadas em relação ao estado endocrinológico do paciente. Além dos inibidores de recaptação de serotonina, vários outros medicamentos, principalmente os de efeito no sistema nervoso central, podem causar interferência negativa na obtenção do orgasmo. Para citar mais alguns, a clomipramina, a imipramina, o próprio haloperidol, são exemplos de medicamentos muito utilizados na esfera da saúde mental e que podem levar à interferência na obtenção do orgasmo. Então, pesquisar a interferência medicamentosa também é muito importante. E agora, no grande conjunto de problemas psicogênicos, ou seja, de ordem psicológica, que podem levar à dificuldade de obtenção do orgasmo e que valem para salientar a importância da anamnese, da conversa ampla com o paciente, para tentar captar todas essas possibilidades. Então, é muito comum a dificuldade da obtenção do orgasmo em situações ligadas a abuso sexual, a uma educação sexual repressiva, ou seja, nunca houve a liberdade para esse indivíduo de expressar a sua sexualidade na plenitude. E quando ele finalmente consegue desfrutar da atividade sexual, ele não relaxa o suficiente para a obtenção do prazer. Há situações ligadas a crenças religiosas. Existem algumas religiões que inibem tanto a manifestação, a expressão da sexualidade, que uma vez na oportunidade de expressá-la, o indivíduo pode ter a dificuldade de atingir o orgasmo.
E também a perda da parceira ou do parceiro. Então, as situações de viuvez, né, de um relacionamento longo que é interrompido abruptamente, isso também pode gerar dificuldades. E o fundamento é muito voltado para esses aspectos psicológicos. Uma situação interessante e que já vivenciei no consultório algumas vezes é o homem, quando o sexo vira uma obrigação, e um exemplo clássico é a necessidade de engravidar a parceira, ou seja, agora o casal decidiu ter filho e o sexo agora é programado, existe um momento favorável para a gravidez, a chamada janela de fertilidade, em que a relação é obrigatória. Isso pode inibir a obtenção do orgasmo. Tem como tratar, como lidar com essa situação, mas é importante conhecê-la. Para encerrar, um aspecto interessante que tem a ver com a comunicação entre os parceiros. Então, a forma de excitação e a maneira como o paciente conduz essa intensidade da excitação até atingir o clímax, ela é individual. Cada um tem o seu script, a sua performance. E às vezes há uma barreira de comunicação entre os parceiros e a estimulação é inadequada. O parceiro não tem a liberdade de comunicar com a sua parceria e por isso não consegue a obtenção do orgasmo. Então, nesse caso, todo o trabalho do profissional de saúde, além de identificar essa dificuldade, é de saber como conduzir a relação entre os dois para que abra-se um canal de comunicação e essa expressão do que cada um prefere, como cada um gosta, pode virar harmonia e os dois atingirem o objetivo, quando o objetivo da relação é o orgasmo. E o último aspecto que eu vou dividir com vocês tem a ver com um problema muito comum hoje em dia, que é a pornografia. Então, duas situações que podem levar a uma dificuldade da obtenção do orgasmo têm a ver com o excesso da atividade masturbatória estimulada com a pornografia. Então, isso pode condicionar o cérebro do indivíduo, toda a via de excitação até a obtenção do auge do prazer, até a obtenção do orgasmo, a uma série de estímulos que ele só consegue na masturbação sozinho e em companhia da pornografia. Quando ele tenta reproduzir isso na atividade sexual com uma outra pessoa, ele não consegue. Ele é bloqueado em termos de conseguir o mesmo nível de excitação que ele tem na masturbação e pornografia, e aí ele não atinge o clímax. Então essa é uma situação que também precisa ser muito bem identificada e conduzida com profissionais de saúde especializados, ok? Então esse foi o nosso tema anorgasmia. Se faltou algum detalhe ou se você ainda ficou com dúvida, mande aqui para mim pelo e-mail, lembrem, absolutamente confidencial, ou faça aqui um comentário, mas não deixe de compartilhar, de colocar o seu gostei ou não gostei, para que o vídeo atinja o maior número de pessoas. Esse é o nosso objetivo, conversar de maneira clara e transparente sobre sexualidade masculina.